Quando que foi a primeira abdução que você entende que aconteceu? 3 dias depois de eu ver o Gasparzinho. Tá, Com 5 anos. Primeiro ET, eu tinha quase 6 anos. O primeiro ET, hoje, você fazendo estudo de casos de abdução, eles usam muito o imaginário infantil para a criança não estabelecer um receio. Você quebra a resistência da criança. Então, a gente atende uma criança, uma menina de 7 anos na casa do Consolador, que era louca pelo querido pônei rosa. E eles apareciam como se fosse o querido pônei rosa e ela seguiu o querido pônei para dentro da nave. Eles usam o imaginário infantil. Como eu gostava do Gasparzinho, porque eu gostava mesmo, ele veio como Gasparzinho. Ele podia vir como super-homem. Só que eu não curtia o super-homem. Nem conhecia o super-homem. Eu gostava do Gasparzinho, tá? 3 dias exatamente depois do Gasparzinho foi a primeira vez que eles me levaram. E como foi exatamente isso? Você lembra de estar acordada, dormindo? Eu estava dormindo, Tá. Quando eu acordei com alguém, era uma mão gelada, uma pele escamosa, né? Como sabe pele de golfinho? Você já tocou um golfinho? Não. É uma pele fria, né? Uma pele mais fria e lisa, muito lisa, né? Eu senti isso pegando na minha mão. Eu acordei com essa sensação, 3 dedos tocando na minha mão. Eu era pequena e eu era menor que ele, né? Ele tem, normalmente os greys têm 1,20 m, 1,30 m, não varia muito a altura deles. Quando eu olhei para ele, eu não estabeleci resistência. Provavelmente por alguma indução hipnótica que ele fez, porque eles fazem isso com facilidade. Então, ele me puxou da cama, eu desci da minha cama, eu dormia no quarto da minha tia Iracema, que foi quem me criou. Eu bati o joelho na cama dela e olhei para ver se ela ia acordar. Ela não acordou. Porque eles fazem isso, né? Quem está acompanhando o objeto da abdução, normalmente é sedado, é desdobrado e está longe, justamente para não estabelecer nenhum problema de resistência ou de luta, porque não interessa para eles nenhum tipo de violência, realmente não. Aí eles eram 3, né? O primeiro chama Zilok, esse primeiro, depois eu fiquei sabendo o nome dele. Zilon. Zilok. Ah, Zilok. Tá. Aí a gente foi para a nave. Tá. Eu entrei naquele raio de luz. Eu me senti puxada pelo estômago. A primeira coisa que eu senti foi falta de ar e náusea. E tontura. Tá, mas aí, então, vamos entender. Ele colocou, foram 3 dedos na sua mão. Ele pegou minha mão. Eles têm 4 dedos. Ele pegou tá, minha mão. Com 3. Com 3, é. Tá, aí vocês foram andando pela casa? Sim, pelo meu corredor. Meu quarto Normal. ficava no fundo do corredor. Tá. Ele me puxou pela mão. Aí que eu vi que tinha 2 no corredor esperando. Nós fomos até esses 2. Fomos os 4 juntos para esse raio. E esse raio... sumiu, desapareceu. Eu dei conta de onde eu estava quando eu estava já dentro de uma nave pequena. E aí, quando você... Bom, você saiu da cama e você viu mais 2 figuras no corredor. No corredor. Você sentiu o quê naquela... Nada. Isso que eu estou te falando. Ele devia estar com alguma indução hipnótica, porque era como se eu tivesse com sono. Entendeu? Tipo meio grog. Grog, assim. Eu não tinha medo. Eu não Anestesiada. tive medo deles. É como se eu tivesse anestesiada mesmo. Ele me pegou pela mão, vamos lá. Eu não pensei. Quer dizer, eu não lembro hoje de ter tido qualquer tipo de raciocínio naquela época. Tá. O primeiro raciocínio que eu tive, quando eu vi o ambiente circular que eu estava e os 3 numa mesa, foi que eu olhei para a escotilha e vi a Terra se afastando. Foi aí que eu vi onde eu estava. Aí me deu medo. Mas também passou logo, cedeu o medo rápido, quer dizer, existia uma indução hipnótica realmente importante ali. Tá, então vamos lá, continuar. Então foi do corredor, aí teve um lapso temporal. Eu me vi já numa nave pequena. Então pulou, sei lá, você saltou no tempo. Eu acho que foi rápido, porque deve ter sido algum tipo de beam up, sabe? Aquele você ser levado de um lugar para outro. Ah, tipo um teletransporte. Um teletransporte. Deve ter sido alguma coisa nesse sentido. Realmente não sei te dar com detalhes, porque eu não lembro, né? Mas quando eu voltei a ter uma noção de tempo e espaço, eu já estava numa nave pequena. Essa nave pequena entrou numa nave maior. Isso eu lembro bem, da nave entrando numa nave maior, né? Como se tivesse uma cortina, porque você via que você passava através de alguma coisa. Então não despressurizava aquele espaço grande, você entrava num deck mesmo. Aí a gente saiu e o mesmo ET, o Zilo, que me pegou pela mão de novo, e a gente começou a andar pelo corredor. E eu de pijama, estava com meu pijaminha. Da nave? Da nave, de uma nave grande, aí já era uma nave grande. Então você saiu dessa menor, que te transportou, que te trouxe da Terra até o espaço. Isso. Levou para uma nave mãe. Isso. Aí tinha tipo um deck de aterrissagem, que era uma cortina. Não sei te dizer se era uma nave mãe, mas era uma nave grande. A primeira era uma nave pequena. E o formato dela, você lembra alguma coisa? Não, porque eu nunca vi ela por fora, eu sempre vi ela de dentro. Eu não sei te falar.
né? Eu não sei te dizer isso, porque eu não tinha acesso a todos os lugares. Eu tinha aquele corredorzinho, era um corredor largo, que é do deck até esse espaço onde havia essa mesa de exames, e daí o Saraiva ia daquilo e voltava pro deck. Né? Então, eu não sei te falar a forma. Tá, e aí quando você chegou nessa nave maior, era tipo um hangar, era um espaço amplo? Era um espaço amplo, que tinha outras naves pequenas, né? A gente desceu da nave, tinha 3 degraus, a gente desceu da nave, e aí tinha uma rampa, a gente foi por essa rampa, viramos à direita e já estávamos nesse corredor. Da nave maior? Na nave maior. E aí você foi conduzido até uma sala de... Isso, uma parede abriu, quando ele fez com a mão, ele passou a mão na frente da parede, a parede abriu. Dentro dessa sala tinha uma mesa de exames, como se fosse uma mesa de cirurgia. Uhum. Em cima tinha um foco, como se fosse um foco de cirurgia. Eu não me lembro como eu fui parar nessa mesa, mas nessa mesa eu só conseguia mover meus olhos. E nesse trajeto entre a nave que você desceu, você falou, então eram 3 degraus e uma rampa, você via que existia uma vida acontecendo ali. Tinham outras... Não, eu só vi o Zilok. Eu só via esse ET. Não estava totalmente habitado o espaço Não, ali. eu não vi ninguém, só o Zilok mesmo, que me segurava pela mão. Mas você viu que tinha outras naves estacionadas? Tinha mais naves estacionadas, mas eu só vi o Zilok, não vi mais outros. Quando eu dei acordo que eu estava na mesa, aí estavam os 3 de novo, e esses 3 é que fizeram os testes em mim. E você sabe quais foram esses testes? Eles enfiaram um aparelho no meu ouvido que parecia um metal líquido, porque à medida em que ele enfiava no meu ouvido, aquele metal se expandia. Né? É desconfortável. Quando pegou o tímpano, foi muito desconfortável. Enfiaram uma escopia no meu nariz, né? Não sei até onde foi, porque eu não conseguia me mover, mas você sentiu o aparelho passando. Depois, meteram uma agulha na minha jugular, tiraram sangue. Aí passaram um aparelho, sei lá, tipo ultrassom para ver meus órgãos abdominais e pélvicos, né? Você sentiu alguma dor? Quando eu comecei a sentir dor que eles enfiaram a agulha na minha jugular, eu senti muito medo. Foi quando apareceu esse ser adâmico, bem alto, bem sereno. Ele tocou minha testa e eu, por telepatia, ele me passou, né? Fique tranquila, somos seus amigos, não lhe faremos mal.